Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início aqui hoje à apresentação da LGPD na parte condominial. Para quem não conhece, eu sou Ana Vitória Rocha e juntamente com a doutora Mariana Mandarino e Renata Garcia, coordenamos o grupo de estudos Privacy Lab da FAQED Uniaba, um grupo de estudos específicos sobre os impactos da LGPD nos diferentes nichos de atuação de mercado do direito, né? Esse grupo é o primeiro grupo da FAQED, grupo de estudos, e conta com a participação de membros de advogados de diferentes ramos do direito, né, da aba, e cada um vai entrando aí com a sua prática, o seu conhecimento de mercado profissional sobre a LGPD no seu ramo específico. E hoje vamos apresentar especificamente a parte condominial, né, o impacto da LGPD na área condominial. E para isso eu conto aqui hoje com a presença da doutora Fabrícia Marreiros, Cíntia Postas, Mariana Mandarino, Renata Garcia, doutora Bruna Viegas, e vamos ter aqui um debate, uma conversa e uma apresentação sobre a LGPD na parte condominial. E para começar, gostaria de apresentar hoje a nossa palestrante, que vai apresentar o tema, a doutora Fabrícia Marreiros. Vou passar aqui o currículo dela, um pouquinho do que ela tem feito hoje advogando na área. Ela é advogada há 19 anos na área condominial, tem também certificação em Nova York, em gestão condominial, especialização nas áreas de direito registral e imobiliário, com ênfase em direito notarial, direito empresarial e incorporação imobiliária. Expert em processos de execução e cobrança para recuperação de passivos de condomínios, auditoria, analista de compliance pela FGV, diretora da Associação Brasileira de Advogados da ABA, de Macaé, Rio de Janeiro. Também atuou em direito público administrativo como assessora jurídica da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, procuradora do Instituto de Previdência Cabista do Rio de Janeiro, consultora jurídica e coordenadora de locações imobiliárias na Procuradoria Adjunta de Licitações de Macaé, né? Então, ela hoje vai falar um pouquinho sobre a LGPD na parte prática dos condomínios. Doutora Fabrícia, eu passo a palavra para você e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Ana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um privilégio estar aqui nesse canal, podendo compartilhar um pouquinho da experiência vivenciada nesse tempo dentro dos condomínios. E aí, houve várias discussões e algumas dúvidas, né? Muitas dúvidas que surgiram com a atuação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque os condomínios eles lidam com esses dados diariamente, tanto os dados pessoais quanto os dados sensíveis, e isso causa muitas dúvidas condominiais, dúvidas do síndico, qual é a responsabilidade do síndico, dúvidas com relação aos condôminos, e hoje a gente vai tentar desmistificar algumas dúvidas aqui práticas, né? Coisas que realmente a gente está trabalhando e recebe ligação no escritório. Ô, doutora, eu gostaria de saber sobre se eu posso liberar a imagem da câmera, sobre um visitante que está fazendo um questionamento lá na portaria, e várias dúvidas surgem no dia a dia, e eu sempre digo que condomínio é uma atuação muito ali face a face, né? Porque aconteceu o problema e muitas vezes o problema não tem como ser previsível. Muitas vezes até a gente pode diagnosticar preventivamente, porém é aquele problema que surgiu ali e o advogado tem que dar um parecer, às vezes de uma forma bem imediata, né? E fora os problemas, né, que viver numa comunidade condominial acontece, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe várias dúvidas, né, do que se pode e o que não pode fazer na esfera condominial. E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre isso. Geralmente, né, os condomínios eles utilizam dados sensíveis, nome, CPF, né, endereço, telefone, e geralmente esses dados são disponibilizados entre empresas terceirizadas e o próprio condomínio, né, administradora, condomínio, síndico, portaria, né? E a gente, muitas vezes, também trata de dados que são chamados dados sensíveis, que é a questão da foto, da biometria,
né? E essa esfera, né, de atributos, né, que o condomínio pode ou não pode fazer, geram muitas dúvidas, né? A gente tem aí disponibilizado, né? Saiu aí um manual de orientações, né? Que é de empresas de pequeno porte, que a gente está sinalizando ele para atuação na área condominial, por ser equiparado ali a pequeno porte, e é um norte que a gente tem hoje do que o condomínio deve fazer, né? Que questões de políticas, né, que devem ser instauradas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o condômino, muitas dúvidas que surgiram cadê essa política de privacidade dos condomínios, né? O que seria essa política de privacidade, né? O que meus dados estão sendo utilizados lá na portaria? Quanto tempo eles ficam disponibilizados? Isso tudo o síndico, né, como controlador, ele deve cuidar para que seja implantado todo o procedimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de gerar essa política de privacidade, para que todo visitante, todo condômino, né, toda pessoa que adentrar ali no condomínio, até mesmo essa política ser passada para as empresas que prestam serviço para aquele condomínio, para poder gerir melhor aquela massa condominial e saber qual é a política determinada daquele condomínio. Importante ressaltar isso, porque quando faço implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto de verificar as peculiaridades daquele condomínio. E a gente vê muito isso na prática, né? Cada condomínio, né, apesar da gente falar assim, é um condomínio, mas cada condomínio ele tem a sua peculiaridade, ele tem aquela disponibilidade, ele tem aquele tratamento de dados que muitas vezes ele é relacionado àquela comunidade que vive naquele local. E muitas vezes eu também não posso comparar um condomínio que tem 36 unidades com um condomínio clube, com um condomínio que tem acesso de terceiros, né, de maior rotatividade do que um condomínio que tem menos unidades, né? Um condomínio que tem portaria virtual ou remota, um condomínio que tem um porteiro fixo. Então, cada condomínio tem que fazer a sua política de privacidade, né, e adequá-la à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como que esses dados, né, podem ser excluídos, podem ser mantidos? Toda essa política vai regulamentar ali na esfera condominial. Qualquer visitante, qualquer condômino que chegar, tiver dúvida, essa política deve estar exposta na portaria ou através de um manual, né, impresso ou virtual, né, que os condôminos possam ter acesso e os visitantes também. Outro problema que já gerava dúvida, né, antes da Lei Geral de Proteção de Dados e agora mais ainda, é a questão de imagens, câmeras, né, que ficam no condomínio. A gente tem aí menor, muitas vezes, envolvidos nas quadras, na piscina, né, nas áreas comuns do condomínio, circulando pelas ruas de um modo geral, né, e sempre gera muitas dúvidas do síndico, né? Eu posso ceder as imagens da câmera? Não posso ceder? Disponibilizar isso? Tem um condomínio que está aqui me pedindo, né? Tomar muito cuidado com relação a essa gestão de câmeras, né? Se o condomínio disponibiliza ou não um circuito interno de TV, quais são as câmeras que os condôminos que estão nas suas residências ou através de aplicativo, eles têm realmente acesso, né? Quais são as câmeras que necessitam ele ter acesso, porque aí está circulando imagens de pessoas, né? Hoje, né, a gente tem uma decisão aí recente até do STJ, que cuidou de uma prática que é muito comum também nos condomínios, que é a questão da gente tirar o print de uma mensagem no grupo condominial e mandar para outra pessoa, né? Isso os condomínios fazem, a gente faz como ser humano mesmo, e o STJ acabou de decidir, né, que essa questão tem que pedir permissão, se não pedir permissão dessa mensagem, né, a pessoa pode ser multada, o administrador do grupo pode ser multado, e grupos de WhatsApp, né? É a nova geração de comunicação. A gente se comunica mais pelo WhatsApp hoje, faz ligação pelo WhatsApp, né, do que ligação de telefone fixo ou do próprio celular.
E toda essa questão, né, dessa logística de como que a gente vai tratar esses dados também no WhatsApp do condomínio, né? Quais são as mensagens ali, regras, né? Quais são as mensagens que vão poder ter ali naquele grupo, o que pode ser discutido ali, o que pode ser postado naquele grupo, né? O que fica ali restrito ao grupo condominial, né? Sem expor ninguém, sem expor coisas muito pessoais que tenham ocorrido no condomínio. Isso se destina muitas vezes ao síndico e ao próprio condômino, né? Outra coisa que a gente já teve na questão condominial e também é muito comum nessa questão de câmera e WhatsApp, às vezes uma pessoa se sentir sofreu algum dano, né, algum dano moral, e ir na delegacia fazer um registro de ocorrência. Hoje, aqui no estado do Rio, faz muito registro virtual, né, se coloca os dados lá no sistema e depois o próprio delegado faz uma análise daqueles dados, né, e muitas vezes o condomínio recebe essas notificações, a gente recebe muito, né, dos delegados, do Ministério Público, solicitando imagens de câmera, solicitando conversas de grupo de WhatsApp do condomínio. Claro, aquele grupo de WhatsApp onde o administrador é o síndico, né? E a gente está ali disponibilizando ali para a justiça, né, um dado que é considerado hoje um dado sensível, né, a pedido da justiça, está disponibilizando esse dado aí para a pessoa que está solicitando, o delegado, o Ministério Público, né? E por isso, muito mais interessante, muito mais necessário, né, que na hora dessa disponibilização dessa imagem, eu gosto de disponibilizar, se o condomínio já implantou ou está em fase de implantação, eu gosto de disponibilizar essa política de privacidade, até para poder provar, né, se aquela mensagem saiu dali, daquela esfera em que ela estava restrita, tanto as imagens quanto a conversa do WhatsApp, que não foi por gerência, né? Quem que foi que geriu, quem que foi que permitiu aquilo ali, sendo o síndico controlador, sendo a responsabilidade dele ali naquele momento, né? Então, a necessidade mais que veemente de estar fazendo essa política, né, voltada para as peculiaridades de cada condomínio ali. Outra necessidade, né, que nós vimos assim que acontece muito, além das câmeras, né, fotos, questão de documento perdido ou documento que às vezes as pessoas entregam na portaria, às vezes o próprio carteiro, às vezes o próprio correio, né, isso ser lacrado de uma forma que a gente já tem todo um procedimento de inviolabilidade de correspondência, né, assegurado pela própria Constituição Federal. Todavia, às vezes a pessoa despercebidamente, né, despretensiosamente vai lá e deixa o envelope está aberto na portaria, né? E outras questões, contra-cheque, às vezes a empresa terceirizada vai lá e entrega o contra-cheque dos funcionários, né, para o síndico distribuir ali, e esquece que ali tem dados, né, pessoais ali. Então, todo cuidado, né, necessário a gente lacrar toda a correspondência, né, que ela fique realmente inviolável ali, para que os dados realmente sejam cuidados ali naquela situação. Acredito que essas situações, né, que eu relatei aqui, são situações assim do dia a dia condominial, né, onde nós precisamos ali olhar com os olhos mais cautelosos essa questão da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na esfera condominial. Muitas vezes, né, esses dados eles não tinham o tratamento adequado, né? A gente está aqui hoje falando de condomínio, mas a nossa vida ela é exposta, né? E com vazamentos de dados, que a gente já viu tantas notícias aí espalhadas. E mais que nunca, né, o síndico ele deve se preocupar, porque a responsabilidade é dele como controlador desses dados, esses dados dos condôminos, né, para implantar de uma forma adequada, de uma forma relacionada com o seu condomínio, né, as diretrizes que aquele condomínio vai gerir, né, relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, né. Outro problema também, Ana, que às vezes acontece, livro de protocolo de condomínio.
né? Ali a gente sabe da vida de todo mundo. Quem foi que fugiu o cachorro? Qual foi a unidade que botou o som alto? Qual foi a unidade que o cano vazou? E aí a pessoa coloca, né, o nome dela, coloca a identidade dela, coloca qual foi a unidade, acaba, de uma certa forma, relatando ali um fato muito peculiar que aconteceu naquela data, naquele local, né, que a incomodou, e aí a gente fica ali com um livro de protocolo, tanto de protocolo de reclamações, quanto de protocolo de correspondência, ali muitas vezes expostos que a gente precisa tomar uma cautela, né, e um bom treinamento aí com os porteiros, funcionários do condomínio, para esclarecer todas as nuances dessa nova lei, para que a gente possa resguardar de todas as formas os dados dos condôminos e também toda a responsabilidade não recaia sobre o controlador, e que é o síndico, né? É verdade, Fabrício, adorei a explanação que você trouxe aí, a quantidade, são muitas particularidades, né? Você tem nos condomínios a portaria remota, os visitantes, crianças, esse livro, esse protocolo de registro de correspondência, de reclamação, os dados dos moradores, né, dos condôminos, placas de veículo, o WhatsApp, que hoje todo condomínio utiliza aí essa ferramenta de comunicação e é amplamente compartilhada todas as informações. Então, a gente vê aí na prática a necessidade de fazer um programa de adequação nos condomínios. Independente do porte, temos, igual você havia mencionado, condomínios grandes, clubes e condomínios pequenos, todos eles tratam dados pessoais. Então, cabe aí sim uma personalização nesse programa, né? Tem que ser mais, como é que eu digo, personificado, né? Vai depender muito também do custo de investimento para esse programa. Então, tem todas essas nuances nesse programa de adequação, né? E agora, eu gostaria de saber também um pouquinho da doutora Cíntia. Eu vou passar a palavra para a doutora Cíntia, o que ela tem visto sobre LGPD na parte trabalhista, se tem aí alguma interseção também nos condomínios, né, nos síndicos. E eu vou apresentar para vocês a doutora Cíntia. A Cíntia Poças. A doutora Cíntia ela é advogada trabalhista e de entidade sindical e organizações não governamentais. Ela é instrutora e professora, presidente da Comissão de Direitos Coletivos e Sindical, secretária adjunta da Comissão Nacional de Direito Digital, membro do grupo de pesquisas da Uniaba, FAQED, sobre LGPD, membro do nosso grupo aqui de estudos, MBA em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, especialistas em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho, e pós-graduando em Direito Digital, Compliance Trabalhista em LGPD. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Tá mudo. Esqueci de tirar o áudio. Eu que agradeço, doutora Ana. Boa noite a todas. Agradecimento especial e boa noite à doutora Fabrícia, que fez uma exposição brilhante. E só em complemento, eu gostaria de ressaltar que, além dessas questões, né, de responsabilidade do síndico com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí um outro fator que nós já observávamos em questões condominiais, e isso foi também ampliado com a LGPD, que é a responsabilidade do síndico com relação às empresas terceirizadas, porque além dele ter uma responsabilidade direta por tudo que ocorre perante ao condomínio, questões essas levantadas pela doutora Fabrícia, nós temos também discussões pontuais. Por exemplo, na seara condominial, nós possuímos a figura do síndico morador, tem condomínios que têm a figura do síndico profissional. Então, indaga-se a diferenciação com relação ao tratamento de dados e política de privacidade e adequação da Lei Geral de Proteção de Dados no que tange a essas duas figuras, e nós observamos que não há nenhuma diferenciação, seja quanto ao síndico morador ou quanto ao síndico profissional, ambos possuem responsabilidade
como a doutora Fabrícia mesmo falou, eles são controladores, eles têm responsabilidades pela forma como esses dados eles são tratados. Nós temos também a questão que ocorre muito em condomínio, que é a terceirização de serviços. E essa terceirização ela pode ocorrer em condomínio, seja condomínio residencial ou corporativos. Essa responsabilização não, essa terceirização já é entendimento pacífico que ela gera uma responsabilidade para o condomínio. O condomínio ele pode realizar a terceirização de serviços, no entanto, ele possui responsabilidade pela contratação, pela seleção, avaliação e reciclagem dessas pessoas que ele está, dessas empresas, no caso, né, que ele está contratando. Ele vai contratar uma empresa que vai lhe prestar serviços e essa empresa, ela também realizará o tratamento de dados. E não é porque ele transferiu a responsabilidade para uma empresa terceira que deixará de existir a responsabilidade por aqueles dados dos condôminos, sejam esses dados passados pela empresa através de documentos, sejam essa responsabilidade através das próprias câmeras, né, existentes. Isso vai depender muito da prestação de serviços. Então, eu costumo até brincar que, na realidade, o que ocorreu com a Lei Geral de Proteção de Dados é uma preocupação a mais para os síndicos. Eles têm que ter uma preocupação a mais. Além de se preocupar, né, com o pagamento das verbas, sejam elas trabalhistas ou os encargos fiscais, eles agora terão também uma preocupação com relação ao cumprimento dessa nova legislação. Até com relação a esse ponto também, nós podemos destacar que não somente a responsabilidade disposta na Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, dependendo se ocorrer um vazamento de dados, ou a que ponto esse vazamento de dados trouxe prejuízo ao condômino ou para o seu próprio funcionário, né? Ele também pode responder por indenizações de dano moral, até mesmo dependendo da esfera que isso seja, indenização por dano coletivo, e ele irá responder também subsidiariamente, dependendo das questões, até de forma solidária. Então, eu gostaria até de fazer uma pergunta à doutora Fabrícia, se ela tem observado ou se já teve contato com algum problema nesse sentido. De questões trabalhistas? Isso, já envolvendo a LGPD. Uhum. Então, já tivemos, sim, porteiros, né? Porteiros terceirizados. A gente já teve problema, assim, por exemplo, justamente isso daí, o livro de protocolo, o livro de correspondência, não estava guardado num lugar adequado, né? Uma terceira pessoa foi lá, abriu o livro e verificou que o condômino do apartamento tal tinha feito a reclamação com ele, colocou a foto colada no livro, né? Essa foto tinha um menor de idade, enfim, foi um problema, né, de vazamento de dados envolvendo ali menor. Essas coisas, né? Qualquer pessoa hoje, né, doutora Cíntia, tem um celular na mão, né? E aí, muitas vezes, esse celular ele vira meio de prova, né? E aí a pessoa tá ali sofrendo um dano, seja tá querendo, vamos supor que condomínio, né? O vizinho está fazendo um barulho, né? E ele quer provar que o vizinho está fazendo um barulho. Ele pega o celular, começa a gravar. Até então, se é um barulho, uma coisa normal. O problema é quando aquele vizinho está com a porta aberta, está fazendo uma festa no apartamento. Aí ele vai lá, tira uma foto, passa ali na frente do apartamento, tira uma foto das pessoas que estão lá na sala, né, ou recebendo aquela visita. Enfim, foi isso que aconteceu. O livro não estava num lugar adequado e acabou tendo um vazamento de imagens, né? Eu já tive problema com relação a essa questão de grupo de WhatsApp, e isso é muito comum, né?
também o terceirizado também acredita que está fazendo uma boa ação ali, está printando uma mensagem e está enviando para o síndico para poder ajudar o síndico, ou está enviando para o zelador, ou está enviando para um outro condômino ali, e acabou gerando também um vazamento de dados, né, de uma forma inevitável. E, inclusive, esse condomínio está até sendo processado. É a primeira ação que eu vou assessorar, né, juridicamente esse condomínio, já pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esse vazamento dessa foto envolvendo um menor, né, de um porteiro terceirizado, de uma empresa terceirizada, justamente essa explanação aí. Até mesmo não só com essa questão do dia a dia, né? O condomínio ele tem que ter um cuidado para ter uma definição de quais dados ele vai informar. Por exemplo, não se justifica você passar informações pessoais se não é para uma empresa que vai fazer a folha de pagamento, por exemplo. Tem que ter muito o que a Lei Geral de Proteção de Dados informa, né? Com que finalidade você está passando esses dados para as empresas? É bom também ter um contrato com uma cláusula dispondo sobre isso, até para evitar, e também o condomínio estar resguardado com esse exemplo que a doutora Fabrícia acabou de mencionar. Sim, com certeza. A gente aqui, né, no escritório está reformulando, né, fazendo aditivos contratuais justamente para incluir cláusulas da Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de evitar essa ocorrência de vazamento de dados. A gente sabe, né, doutora Cíntia, que no mundo de hoje, por mais que a gente tente prever ali as situações que envolvem o dia a dia condominial, a gente sabe que acaba, como vazou de empresas grandes como o Google, como o Ministério da Saúde e etc., a tendência é que a gente tenha uma política em que a gente consiga informar, né, o que vai fazer se ocorrer aquele vazamento ali de dados, né, porque hoje a gente sabe que a gente mensurar todas as situações, né, que possam ocorrer na esfera condominial, abrange muitas situações. E aí, o ideal é justamente a gente fazer a implantação e já prever que esse vazamento possa acontecer e a quem recorrer, o que fazer com esse vazamento, né? Quais os danos ali que a gente pode compor naquela situação, porque é o que eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com mediação, eu acredito que a gente consegue chegar a muitas situações, né, e em comum acordo, fazendo uma mediação adequada, e muitas vezes, por ausência de uma mediação adequada, a pessoa se envolveu emocionalmente naquela situação, ela acaba indo para o judiciário, né, o que torna mais exaustivo, o que torna mais moroso, até mesmo ela vê a perseguição e do direito dela, né, que ela está propondo ali no judiciário. Então, infelizmente, né, eu peguei essa assessoria depois que esse caso tinha ocorrido, mas com certeza eu teria tentado aí uma mediação entre as partes, né, visando que esse vazamento aí poderia ocorrer portanto, por ausência do condomínio ter essa política, né, que a gente está implantando depois desse fato ocorrido, a gente acaba não tendo os resguardos adequados ali do controlador, do síndico, né? E ele vai acabar respondendo aí judicialmente aí por esse vazamento desses dados, responder, né, como controlador, e o condomínio, né, provavelmente vai sofrer aí um dano moral por essa exposição aí de um menor aí através de uma mensagem, através de imagens indevidamente expostas aí a terceiros, no caso. E são responsabilidades distintas, né? Até porque o ato ele tem que ser individualizado com relação até essa questão do síndico. Porque, por exemplo, tem algumas ações que o síndico, isso na seara trabalhista, ele não é responsabilizado, o condomínio que é responsabilizado. Mas quando se trata de LGPD, o síndico pessoalmente pode sim ser processado, pode também responder por condenação, não é isso? Sim, com certeza.
E hoje, né, a gente tem muitos condomínios que têm síndico, igual a doutora acabou de abordar, a questão do síndico profissional, né, que ele tem toda a responsabilidade civil, administrativa e criminal, igual um síndico morador, né? Só que muitas vezes ele tem um contrato onde ele está ali no condomínio 1 ou 2 vezes por semana, né? O que torna, muitas das vezes, essa gerência dependendo um pouco mais de empresas terceirizadas até da atuação física dele, porque como um condômino, um síndico condômino, ele está ali todo dia, né? Os condôminos e a gerência, de uma certa forma, é mais presencial. E esse síndico profissional, geralmente a atuação dele não é tão presencial, ele tem um contrato onde gere quantas vezes ele vai ali naquele condomínio, né? E todos os dois respondem, né? No caso, tanto podem responder ele como síndico, né, dependendo ali do seu grau de responsabilidade desse vazamento desses dados, e com certeza colocando ainda um condomínio em apuros, né, no caso de síndico profissional, uma situação ainda mais desconfortante, porque muito provavelmente esse condomínio contratou essa sindicatura profissional por ou ausência de morador se candidatar numa assembleia, né, ou por justamente não querer uma qualificação por exercício daquele quadro de profissional, síndico profissional, né? Provavelmente ele vai atuar de uma forma mais profissional. E muitas vezes, na prática, isso pode deixar a desejar se não houver, né, uma implantação adequada naquele condomínio, os meios adequados ali de solucionar logo a questão desse vazamento, ou desses dados sensíveis ou não, que sofreram exposição indevida. Assim, vou passar a palavra para a doutora Ana, mas só para finalizar com relação a essas questões trabalhistas, até envolvendo a LGPD e os condomínios, em linhas gerais, é importante com que o síndico, mesmo que esses serviços sejam prestados diretamente ou de forma terceirizada, ele implante políticas de privacidade e adequado tratamento de dados, tendo sempre em mente que deve coletar o mínimo necessário de dados, da mesma forma passar para essas empresas terceirizadas os dados necessários para que determinada prestação de serviços, em observância ao objeto do contrato, sejam realizados. Tem que verificar qual é a base legal para esse tipo de informação, o correto armazenamento de dados, a segurança com essas informações, até mesmo ao contratar uma empresa para capacitação e treinamento dos colaboradores, tem que ter conhecimento também de que forma esses dados serão utilizados, para que não haja um desvio de utilização, como a doutora Fabrícia mesmo mencionou. Agora os condomínios eles têm que ter uma preocupação a mais, além de se preocupar quando da terceirização de serviços, se as obrigações trabalhistas e previdenciárias estão sendo cumpridas, eles têm que se antenar também com relação ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, e incluir uma cláusula específica com relação a isso, qual será a responsabilidade da empresa terceirizada com relação a isso, não que essa cláusula vai eximir a responsabilidade do condomínio, mas ele pode, por exemplo, através de disposições contratuais, tentar compensar os prejuízos que lhes foram ocasionados por força dessa empresa terceirizada. Quis só dar uma pequena contribuição aqui nas falas da doutora Fabrícia, porque a estrela é ela, e volto a palavra aqui para a doutora Ana. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, doutora Cíntia. Vocês foram as estrelas, né? Trouxeram aí a interseção, a LGPD, e aí como ela impacta tanto no direito trabalhista e condominial ao mesmo tempo, né? Tivemos aí exemplos, como a doutora Cíntia trouxe, os síndicos, moradores, profissionais, tendo aí a possibilidade de mesma responsabilização, e o cuidado que as cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados devem estar presentes aí nos contratos com terceiros, com os funcionários. Então, assim, aquela preocupação não só com os dados do condomínio, mas também com
os dados trabalhistas, né? Então, trouxe aí várias informações importantes e compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada pela explanação, também foi maravilhosa, muito obrigada. E agora eu gostaria de saber, aqui na nossa tela, cheia de outros membros aqui, as coordenadoras, doutora Mariana, doutora Renata, se gostariam também de dar uma palavrinha, deixar algum recado, trazer alguma informação para nós. Bem, depois de tantas informações relevantes, né, a doutora Fabrícia trouxe ali a dor do condomínio, o que os condôminos, os prestadores de serviços mais têm dúvidas com relação à aplicação da LGPD. Eu gostaria apenas de acrescentar, né, que eu vejo a implementação da LGPD como uma necessidade de mudança de cultura, né, de todos nós. Nós temos que partir do princípio de que os nossos dados eles valem muito, e a gente precisa ter a cautela necessária, né, nós como titulares e também no âmbito de um condomínio, não seria diferente. Então, o que eu coloco aqui de muito importante nesse tipo de projeto? A conscientização de todos, o desenvolvimento de treinamentos e capacitação dos funcionários que lidam diariamente ali no dia a dia de um condomínio com os dados de visitantes, de prestadores de serviços, de condôminos, de funcionários, né? Então, aqueles que estão ali diretamente tendo acesso ao dado. Então, é muito importante que eles entendam o propósito da lei, né? E por que há necessidade de uma mudança de cultura, né? A gente tem visto, como foi bem ressaltado aqui, inúmeros vazamentos de dados, a utilização indevida dos nossos dados para fins ilícitos, né? Então, é necessário, sim, ter uma cautela, né, especial, né? Então, com relação ao condomínio, uma coisa que sempre demanda muitas dúvidas e que eu gostaria de trazer aqui é a questão da biometria, né? Alguns condomínios, não são todos, mas muitos deles, eles utilizam para o acesso, né, ao condomínio, a biometria. Então, tanto do visitante quanto do morador, às vezes é colhida ali a biometria, e nós sabemos que a biometria é um dado sensível, né? O que quer dizer? É um dado que requer um cuidado ainda maior. Por quê? Porque ele pode trazer consequências muito negativas para o titular, né? Então, a biometria é um exemplo, assim como as imagens, as fotos dos moradores, né? São dados sensíveis. Então, toda uma atenção especial, um cuidado, quem vai acessar, né? Se o acesso ele é controlado para evitar vazamentos, né? São coisas assim, às vezes pequenas, mas que a gente consegue contornar, né, de uma forma que traz uma segurança maior, né? Então, ter cuidado com quem acessa, né, a folha de registro, as câmaras de segurança, os dados que são postos ali na portaria, de todos os que adentram no condomínio, né? Então, esse é meu recado aqui, né, para essa necessidade de uma mudança efetiva de cultura, nós como titulares e também o condomínio como um agente de tratamento, né, porque lida ali com o tratamento de diversas pessoas, né, seja condômino, visitante, como eu ressaltei aqui, o tratamento ele vai existir, né? A lei não veio para proibir o tratamento de dados, de forma alguma. Ao contrário, ele veio até para dar um respaldo jurídico para que o tratamento seja lícito, né, seja legítimo. Então, ajustar, né, os ditames da lei, incidindo a base de tratamento adequado, vai ter um respaldo jurídico, também um respaldo técnico com medidas de prevenção, de segurança. Então, são essas questões que a lei mais ressalta. E como também foi dito já aqui, trabalhar com as políticas, a revisão dos contratos, ter cuidado com os prestadores de serviços, porque eles também precisam ter essas noções de adequação à LGPD. Tá bom, doutora Ana? Então, era basicamente isso que eu gostaria de complementar, né, e trazer aqui para vocês. Muito obrigada, doutora Renata, sempre trazendo aí as suas contribuições que enriquecem também o nosso debate. E eu gostaria também de saber se a doutora Mariana Mandarino gostaria de trazer também alguma informação, para a gente também compartilhar com a gente. Nossa palavra para a doutora Mariana Mandarino. Obrigada, Ana.
na verdade, depois de tantas falas, né, complementares que acabou ficando ainda, né, mais rico, quase não me sobra, na verdade, muitas coisas para falar, mas, na verdade, estou brincando, mas esse assunto é realmente muito vasto. E, na verdade, o que eu queria complementar também é quando a doutora Fabrícia falou sobre as políticas, a questão do WhatsApp, o que pode, o que não pode, se está dentro do treinamento, isso me fez lembrar muito a questão do compliance, né? Não só o compliance aí voltado para o digital, mas principalmente hoje eu vi uma aula, inclusive, que estava falando especificamente sobre algumas ferramentas, dentre elas o código de conduta. E assim, eu julgo também ser bastante complementar e importante se a gente conseguir levar além de toda essa, né, os treinamentos aí específicos da parte digital, mas a gente conseguir levar as outras ferramentas do compliance também para dentro dos condomínios, porque é muito necessário. Então, quando a gente coloca lá uma política de privacidade, a gente está falando que, né, como aqueles dados são tratados, né, e tudo mais, tem todo aquele formato, mas quando a gente consegue levar, por exemplo, para dentro do condomínio, um código de conduta dizendo não só o que ele pode e o que ele não pode fazer com aqueles prints, né, como administrador de grupo, enfim, cada função ali, mas principalmente o que pode acontecer, pode acarretar se isso acontecer, porque é complicado, e me corrija até se eu estiver errado, doutora Cíntia, até, mas na questão trabalhista, me parece que essa ferramenta é uma ferramenta, assim, bastante eficaz. Porém, a gente sabe que sempre tem aquela minoria, aquela exceção, e que, assim, vai chegar lá e recebe um código de conduta da empresa, mas não lê, ou lê muito por alto, enfim, não é aquela coisa que, tá bom, né? E aí não se atenta em realmente seguir aquelas regras, né? Então, é como a lei mesmo. O Código Penal diz que não pode matar, mas tem gente que não está nem aí, né? Graças a Deus é a minoria, e mata. Então, assim, eu penso, né? E eu queria até, de repente, doutora Fabrício, me dar essa visão, não sei como está sendo aí, mas aqui, pelo menos a gente tem tentado, né, levar ali, junto com o compliance realmente digital, né, muito voltado para a questão dos dados, essas outras ferramentas que o compliance nos traz, né, para que a gente possa agregar e somar aquela adequação, aquele trabalho que é sendo feito, ou mesmo chamar a atenção dos síndicos, né, quando não só quando a gente está ali implementando, mas, por exemplo, uma questão de uma consultoria específica condominial, né, ou para um síndico profissional, enfim, se eles estão realmente se atentando para a importância dessas ferramentas complementares do compliance. Excelente, doutora Mariana. E complementando também ao código de conduta, ele tem o código de conduta interno, né, para os colaboradores do condomínio, internamente, né, para o síndico e tudo mais, e o código de conduta para os externos também. Então, como que os fornecedores, os terceiros, os parceiros devem agir de forma em compliance, né, adequadamente com o condomínio. Então, assim, eu acho de extrema importância o código de conduta e esse cuidado de realizar ele tanto para os colaboradores, né, internamente, quanto para os externos. Eu vejo de grande importância, sim, essa ferramenta de compliance nos condomínios. E é também utilizada como uma forma de cooperação a partir do e juntando até com conscientização, a partir do momento em que ocorre algum vazamento, como proceder, qual a forma correta, porque já que toda a cadeia responde de forma solidária, você tem que ter também uma cooperação para mitigar esse risco de forma mais eficiente e rápida. Então, assim, o código de conduta ele é utilizado em todos esses processos também, né? É muito importante. Então, doutora Mariana citou algo que eu sempre digo que é o sonho do advogado, consultor e assessor da área condominial, né? Que é implantar um compliance de uma forma fina, né? De uma forma porque o compliance ele nunca acaba, né? Ele ali
você fica adequando ali as políticas, verificando, fazendo manter, né, a verificação, olhando sempre se os princípios de governança estão sendo aplicados, né, as políticas, os códigos, e só que ainda há uma resistência, né, da implantação do compliance, ainda, pelo menos na área condominial, há uma certa resistência. Eu já consegui aplicar ele em empresas de pequeno porte e de grande porte também, só que na área condominial ainda há uma resistência. Né? Se a gente conseguir chegar no suprassumo dessa implantação de compliance na área condominial, a gente iria evitar, a gente não iria nem estar nesse debate tão assíduo quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente já teria acostumado com que essa política ela deve ser respeitada, com que as normas devem ser implantadas, com que as questões externas e internas ali, né, elas precisam ter uma adequação eu estou até à disposição aí, né, da gente estar fazendo uma live aí sobre compliance na área condominial. Adorei a ideia, doutora Mariana, que é um desafio. Eu posso dizer até que é um sonho, sabe? Eu sempre quis implantar, eu formei em auditoria de compliance pela FGV, e eu nunca consegui, já apresentei várias propostas e nunca consegui fazer a implantação realmente de compliance na área condominial, né? Pelo menos não nos condomínios que eu tive a oportunidade de conversar sobre essa questão, mas é uma questão que realmente demanda a gente implantar normas aí anticorrupção, que é um tabu da área condominial ainda, enfim, são passos que eu acredito que a gente precisa dar rápido e largos, né, pela gama de complexidade que hoje é um condomínio. Eu costumo equiparar esse condomínio a uma empresa de pequeno porte, devido à quantidade de funcionários que eles têm, devido à gama de serviços que são disponibilizados, a terceirização de mão de obra, que a doutora Cintia falou muito bem, ela é utilizada hoje, é uma realidade condominial, né? A questão toda dos condôminos, toda a gama de serviços, a gama de informações são disponibilizadas para eles, e é um desafio para a gente estar fazendo essa implantação de compliance, né? E que inclui, com certeza, a proteção desses dados, as políticas, código de conduta, código de ética, é uma série de manter, né? E verificar, né? Eu sempre digo aplicando ferramentas aí de gestão, né, para que a gente realmente veja que os riscos, né, eles são muito minimizados quando um compliance já como uma empresa, né, vamos falar assim, ela já tem compliance, os riscos são minimizados. As empresas, né, que eu pelo menos conheço, que já tem essa implantação de compliance, quando veio a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eles só se adequaram, porque o compliance ele já trata de uma complexidade de normas tão grandes que eles adequaram as políticas, adequaram o código de condutas, né? Mas não foi uma surpresa, porque a gente já trata dessa questão em outras políticas que acabam sendo trazidas ali para a área condominial, inclusive um canal de denúncias, né, que o compliance exige, né, com quem você vai falar, quem você vai se reportar, o que aquela pessoa que está recebendo aquela denúncia vai gerir daquele dado, daquela informação. Então, assim, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem estava com a implantação do compliance ali alinhada, ela só veio agregar, né, ela não veio trazer nenhum desespero, né, ela só veio agregar aquela gestão daqueles dados ali, como que eles regulamentar, vamos dizer assim, né? Aquela informação que a gente já tratava no compliance. Mas adorei, doutora Mariana, é um desafio, eu posso dizer até que é um sonho a gente fazer uma implantação de compliance condominial. Adorei aí a sugestão, sugiro aí a gente fazer isso num debate aí sobre compliance condominial, adorei. Não, o convite está aceito para a live, estamos para debate, para o que precisar, todas nós, na verdade, aqui estamos, somos estudiosos, mas não sabemos tudo, mas com certeza a gente vai procurar o máximo, né, de informação, então pode contar com a gente.
comigo para a live e com as doutoras aqui, então, com certeza, para o que você precisar. Tá ótimo, gente. Eu acho que a nossa apresentação hoje, a doutora Fabrícia, né, apresentou hoje brilhantemente o tema da LGPD na parte condominial, a doutora Cíntia, relacionada à parte trabalhista, a doutora Renata, a doutora Mariana agregaram aí a parte de compliance, a parte de conscientização, cultura, e infelizmente a gente está chegando agora no finalzinho da nossa live, da nossa apresentação. Gostaria de agradecer a cada uma de vocês pela participação, por todas as informações que vocês trouxeram aqui, que enriqueceram o nosso canal, o nosso grupo, que é muito importante, né? Ter um pouquinho da contribuição de cada uma na sua área de atuação. E vimos aqui que existe todo essa troca, esse intercâmbio dessas informações que pode agregar, sim, né, ao programa de adequação. O quanto é importante a mistura, né, os ramos do direito, como eles estão, como é que eu digo? Existe essa interseção, né? Então, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço muito a cada uma de vocês e boa noite. Obrigada, boa noite. Parabéns, Fabrícia. Boa noite. Obrigada pela contribuição de cada uma de vocês aí, por estar participando desse grupo de